E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui fazendo o primeiro podcast. Nós também pode. Convidado especial aqui, vocês já vão ver ele aqui, o Janley. Qual que é a intenção desse nosso podcast aqui? A intenção desse nosso podcast é trazer pessoas de sucesso aqui para contarem a história deles, de por que eles quiseram buscar, né, esse sucesso, que a gente pode colocar aí, que não é o que as pessoas veem hoje como sucesso. Vocês vão ver que é um pouco diferente aqui no papo. E também para a gente poder mostrar para pessoas comuns, né, como eu, que nós também podemos alcançar esse sucesso, né, com a nossa vida profissional, com a nossa vida familiar, em todas as áreas da nossa vida. Então tá aqui o Janley, conheci ele através da plataforma QGR. Prazer, Janley, ter aqui você com a gente, né? E queria escutar aí um pouquinho da sua história, né, da sua infância, adolescência. Como que você chegou até aqui? Nos 30 aí? 33. Nos 33 anos aí, ó. Na flor da idade, né? 11 anos a menos que eu. 11 anos, você tá com 40 Vou fazer 44 esse mês. Caraca, vou fazer 34 esse ano, né? Em dezembro. Maravilha. Cara, história, um pouquinho. Conta um pouquinho da sua história aí, da sua infância, onde você viveu. Cara, eu vim da você Paraíba. passou? Muita gente não sabe, né? E eu vim da família tradicional de nordestinos que veio viver a vida na cidade grande. E vim pra cá com menos de 3 anos, né? Cresci aqui em apartamento, tal, criado em cativeiro, como costumo falar, né? E passei minha infância no centro de São Paulo, morei em Santo André e sempre trabalhei, desde pequeno aqui. Eu passei por 12 empresas, trabalhei de tudo, desde buffet a instalador de som de carro, já trabalhei em transportadora, passei por várias empresas. Teve uma característica assim, profissional minha que eu passei por 12 empresas e fui promovido 52 vezes nas empresas. Então sempre me movimentei bastante, sempre fiz muito. E estudei, né? Eu tinha uma missão que minha família me ensinou a estudar para ser alguém na vida, trabalhar para comprar uma casa, comprar um carro, né? Casar. Aposentar e morrer. Mas assim, a prioridade era comprar uma casa e comprar um carro, né? E aí foi passando o tempo, eu saí da escola, fiz faculdade, fiz análise e desenvolvimento de software e sempre trabalhando, aí paguei faculdade e tal e comecei a trabalhar nessa área. Faz 11 anos que eu tenho experiência nessa área de tecnologia, então sei criar qualquer coisa de aplicativo e sistemas, até um Facebook, um Instagram, um iFood, um Uber. Mexi com muitos projetos, foram mais de 250 projetos em 11 anos. Construí projetos grandes como a reconstrução da Cato, que é uma empresa de currículos, não sei se você já ouviu falar. Não. Na época ela já lucrava 60 milhões por ano com currículo e a gente fez a reconstrução dela. Trabalhei com várias empresas grandes, assim, projetos grandes e casei. Deixa eu voltar um pouquinho antes de você falar do seu casamento. Deixa eu voltar um pouquinho antes aqui na sua infância e adolescência, né? Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu, por exemplo, meu pai tinha um comércio lá na minha cidade. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu não queria muito estudar. Minha irmã administrava o depósito lá da família. E ela falou assim, você não quer estudar, o que você vai fazer da vida? Eu, então me põe para trabalhar. E aí eu fui lá aprender a ser vendedor. Graças a Deus, minha primeira profissão foi ser vendedor de balcão. E com 12 anos de idade. Conta pra gente um pouquinho aí, que a gente não vê a sua história, né, Jânio? Na verdade, eu procurei pra todo lado, não vi. Então, acho que a minha intenção aqui é tentar extrair o máximo dessa história possível aqui. Top. Vou até colocar um tópico lá no YouTube aqui, do História do Janley. Não, assim, eu trabalhei com 12 também. Olha só. Meu primeiro trabalho foi numa loja de som, que minha mãe trabalhava, e eu trabalhava lá de final de semana. Então eu comecei como o cara que desmontava as portas, o pessoal instalar os alto-falantes. Pra pôr os alto-falantes. Aí depois eu fui pra parte de instalação do som. Aprender a cortar as portas. Os carros naquela época ainda tinha... É tipo um MDFzinho, né? É um outro nome que tem aquilo que corta com a serra tico-tico pra pôr os alto-falante. Isso aí. E aí depois fui pra instalador de som, depois eu fui pra parte de instalação de sulfilme,
Depois fazia 360 graus um carro e tinha 12 anos. Olha só. Lembro até hoje que eu ganhava pra época, era R$ 50 por dia. Para 12 anos. Pra 12 era milionário, hein? Era milionário. E há muitos anos atrás, 21 anos atrás. Então eu lembro que era o dinheiro, R$50 era dinheiro. Era 20 e poucos anos atrás? 21 anos atrás. Como é que é? 2000 e pouco. Tinha o quê? Uns 10 anos 2002. De real. Uns 10 anos. O salário mínimo devia ser uns R$300, né? Alguma coisa assim. Pois é. Então ganhava muito bem. Ganhava bem. E aí depois eu passei a trabalhar com buffet, ajudante. Aí lavava a louça do buffet inteiro. Depois passei a ser garçom. Depois passei a decorar as mesas de fruta. Olha só. Depois decorar o salão. Então assim, eu comecei a trabalhar pequeno. E por onde eu passei a trabalhar, eu passava pelos departamentos todos, assim. Ia escalando? Ia escalando. Olha só. Trabalhei com, sabe aquelas caixinhas de MDF, de madeira? Que o pessoal faz pra pôr joia, essas coisas? Joia, ou todo tipo de recorte de MDF eu fazia. Só que eu comecei na parte de colagem, só colava o que estava cortado. Depois eu passei a recortar. Depois eu passei a fazer o desenho no MDF, que era cortar como se fosse com uma máquina de costura, só que era de corte. É um corte a laser? É isso? Era de serra. Era de serra ainda. A máquina que eu operava era de serra. E fazia vários desenhos em Olha chapas. Era desenho, era manual mesmo, você ia virando a chapa. Ia virando. Eu pegava o molde, riscava. Hoje em dia tá fácil, né? Põe tudo no programa ali. No laser. E já sai cortado. E aí eu passei por tudo também. Desde a parte de colagem, depois pra parte de desenho, depois pra parte da serra mesmo, de fazer os cortes maiores. E passei muito tempo lá fazendo. Depois fui pra Santa Efigênia aqui, que é um polo, né, de venda de eletrônico. Só que eu trabalhava na assistência de notebook. Então eu arrumava todos os notebooks, trocava a tela, formatava, depois vendia, depois fui passando por todos os departamentos da empresa. Depois fui para Vivo. Não, antes da Vivo fui para Nestlé. Trabalhei na Nestlé. Foi bem legal. Na Nestlé não deu tempo de passar em muitos departamentos, era um emprego temporário. Fiquei 3 meses na Nestlé aqui no Brooklyn. E foi uma experiência mágica também. Fiquei numa transportadora da Volks. Trabalhei, passei por vários departamentos também. Você rodou bastante empresa aí, viu? Rodei. Nossa, bastante. E brincadeira assim, Jander, o que você fazia aí na infância e adolescência aí como brincadeira? A gente tá falando aqui da vida profissional mas muito. Porque de pequeno eu já trabalhava, mas enquanto criança eu era criado sozinho em casa. Quando meus pais saíram para trabalhar, eu ficava sozinho. Você é filho único? Filho único. Filho único. Então eu ia para a escola, chegava da escola e meus pais estavam trabalhando. Então eu desde pequeno fazia miojo com sardinha. E eu não podia sair na rua, porque era centro de São Paulo, não tinha como sair na rua. Já tinha acesso à internet, computador, essas coisas? Não, mas eu ganhei videogame cedo. Então minha vida, a maior parte da minha infância foi jogando videogame e assistindo TV. Engraçado, né? Os nossos pais mantinham a gente muito nas telas naquela época. Eu também lembro que eu ficava muito... Era muito legal que eu tinha um videogame e uma televisão no quarto. E aí era um sossego, né, pra minha mãe. Eu fui o último filho de... Minha mãe teve 9 filhos, acho que é isso mesmo, se eu não estou me enganado, porque eu cheguei por último e... O que acontece? Ela tinha aquela tela e o videogame ali pra me interter também. E hoje, como que as telas estão fazendo isso com os nossos filhos, né? O quanto que é difícil a gente manter os nossos filhos longe dessas telas. Eu acho interessante a gente falar disso aqui, porque é uma coisa que eu e minha esposa, a gente luta muito lá com minha filha. Pra não colocar. Ela vê, não vou mentir, ela vê. Só que a gente tenta muito tirar ela desse mundo, tirar ela dessa vida de tela, e principalmente a gente até conversou um pouquinho antes aqui, né, sobre reels, sobre esses vídeos curtos que estão fazendo as pessoas ficarem muito querendo conteúdo muito rápido, né, coisas muito rápidas. Então não ficam presas a conteúdos longos, né? Exatamente. Então a gente tenta tirar isso muito, e os nossos pais muitas vezes colocavam a gente muito para dar sossego. Então é difícil pra gente desconstruir essa mentalidade daquilo que a gente viveu, né? Verdade. E aí, assim, eu lembro que na minha infância, com 9 anos, meus pais se separaram. E nesse processo de divórcio, eu fui passar 1 ano na Paraíba. E lá na Paraíba aconteceu algo mágico. Porque aí lá, numa cidadezinha pequena, chamada Sumé, que é onde eu nasci,
que nem 15 minutos para atravessar a cidade, de uma ponta a outra, você falou de atravessar Igual a cidade. Nova Lima, lá onde eu moro. E 15, nem 15, acho que 5 minutos, você atravessa a cidade inteira de carro. E uma pista só atravessa a cidade rapidinho, 5 minutos. E quando eu fui pra lá, aí eu descobri o que era brincar na rua, o que era andar descalço, o que era caçar passarinho, andar nas fazendas, pular em rio, comer fruta de pé. Eu acho que eu vivi toda uma infância em um ano. Olha só. Que não tinha, aqui é muito preso, né? Aqui é muito preso. É uma realidade muito diferente da minha, que eu também vivi interior. Lá a minha cidade, apesar de ser lá de Belo Horizonte, é interior. Uhum. Então eu tinha essa vida aí. Minha avó e meu avô tinha fazenda, então a gente também tinha pé de fruta lá que a gente colhia, corria atrás de vaca, de cavalo. Pronto, foi isso. Eu vivi em um ano que eu não vivi minha infância inteira em termos de brincar, se divertir assim em rua, brincar de esconde-esconde, subir em árvore, brincar de estilingue. E é um contato mágico, né? Isso aí. Foi mágico. Eu tenho, até te falei que antes, eu crio galinha em casa. Eu moro quase num sítio. Tem até uns vídeos. Galo de briga. Olha só. Tive um lutador, ganhou uma luta e perdeu uma. Não, os meus não é pra briga não, os meus é só pra ovo mesmo. E aí, minha filha tem 4 anos, eu procuro fazer ela ter bastante contato, sabe? Com o animal, com essa vida assim. Porque eu sei que é uma coisa que marca a gente muito. Esse contato com a natureza. Nos dá também um certo empoderamento, né? Um certo poder. Igual minha filha de 4 anos, ela sabe pegar uma galinha. Enquanto vários coleguinhas da sala dela, por mais que mora todo mundo ali na mesma cidade, nunca nem viram uma galinha ao vivo. Verdade. Então, eu tive galinha da Angola. Olha só. Tive galinha da Angola, tive pato, coelho, pintinho assim sabe aqueles pintos coloridos de feira? Sim. Tive vários, aprendi a fazer eles sobreviver. E mudava de cor? Mudava, né? Porque era pintado, né? Uma semana já tava amarelo. É isso mesmo. Ó, uma outra coisa interessante aqui, vindo pra parte mais adulta da sua vida, né? Eu vi um vídeo seu esses dias, você falando do casamento. Sim. E tem um amigo meu, que ele também prezou muito por isso que a gente vai falar agora um pouquinho, que você falou que você deu o primeiro beijo no casamento, né? Foi o primeiro beijo seu lá com a sua esposa. Eu acho isso muito admirável, apesar de não ter sido a minha situação. Eu com 16 anos eu já estava sendo pai, já, na verdade. Sim. Então, assim, mas eu acho isso muito incrível e acho que isso deve trazer uma experiência única, né, para o casal, para a vida de casal, para a relação de vocês, do descobrir, né, tudo ali junto, depois do casamento, sem toda aquela... a gente traz muito um sentimento quando a gente faz as coisas que são errados, né? Você ter um relacionamento antes de um casamento não é um negócio bacana, principalmente quando a gente fica testando muito. E o quanto que deve ter sido bacana, né? Esse descobrir de vocês juntos, né? Conta um pouquinho pra gente dessa parte aí da sua história. Eu, assim, eu sempre namorei quando era mais jovem e tal. E no Nordeste tem muito isso. Como eu fiquei minha pré-adolescência lá, tinha muito isso de namorar. Porque a galera na cidade pequena, assim, namorar e trabalhar. E não tem muitas outras coisas para fazer ou conhecer. E passear e tudo mais. Não tem como aqui em São Paulo, que você tem muita distração na cidade e tal. Então eu sempre namorei. Só que aí eu saía de um namoro, entrava em outro, saía de um namoro, entrava em outro. Eu tive uns 5 namoros. E eu me feria muito, assim, porque eu me entregava completamente pra pessoa, até demais, eu chegar ao ponto de sufocar minhas namoradas, assim. E não tinha Deus, não conhecia Deus, tal. E com 18 anos de festas e namoros e tal, eu senti um vazio. E eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. Aí fui caçar, comecei a frequentar uma igreja perto de casa e eu fui ter essa experiência. Passei 11 meses na primeira igreja, 11 meses na segunda, 11 meses na terceira, 11 meses na quarta, 11 meses na quinta, até eu chegar numa igreja assim que eu falei, cara, aqui tem muito que aprender. Era uma igreja que falava muito para ler a Bíblia. Diferente das outras que eu tinha frequentado, essa falava para ler a Bíblia. Eu falei, cara, vamos ler esse trem aqui para ver o que dá. E aí eu cresci muito espiritualmente, assim, aprendi muito e tal. E eu aprendi muito sobre relacionamento. Só que nessa quinta igreja,
eu falei, cara, eu quero me dedicar à vida com Deus, eu quero aprender esse negócio aqui direito, tem alguma coisa aqui. E eu fiz um voto. Falei, ó, vou ficar 1 ano sem conversar com mulher. Nesse sentido de paquera, de namoro e tal. E fiquei 1 ano estudando a palavra e servindo a igreja e tal. E foi um ano que eu mais cresci emocionalmente, sentimentalmente falando. Eu vi o quanto eu era, tipo, sei lá, bobo em relação a sentimento, vi que as coisas não eram assim. Comecei a entender a mulher, o ser mulher, como que era tal. E foi tão bom o meu crescimento nesse 1 ano, cresci em todas as áreas da minha vida. Profissionalmente foi um dos anos que eu mais cresci. E foi tão bom o ano que eu falei, vou fazer de novo, e fiz de novo. Um voto Mais de um ano. mais 1 ano. Cresci horrores, conquistei coisas e tal. E eu falei, cara, vou fazer de novo. No terceiro ano, eu estudando num curso e tal, a minha esposa, ela foi minha professora, numa escola de liderança e tal. E aí a gente ficou amigo durante 1 ano, assim, 9 meses. E com 9 meses eu pedi ela em casamento. E aí, assim, a gente tinha essa opção na igreja de você casar sem dar um beijo na pessoa e ser amigo da pessoa para ver se era aquilo mesmo. Porque a gente aprendia assim que na paixão você ficava cego para tudo, ou para quase tudo. E foi bom, porque a gente aprendeu a ser amigo, passamos pelo processo de noivado como amigos, compramos as coisas, ajeitamos as coisas e casamos. E aí o primeiro beijo foi no altar e para mim foi a melhor experiência emocional que eu podia ter tido. Porque no namoro era complicado, você já fazia sexo, você já beijava, você já não sei o quê, e daqui a pouco, no cruzar de olhos assim, você passava a enxergar quem era a pessoa e você via que não era aquilo. Né? E aí poder você olhar para a pessoa sem ter a pessoa por completo, aprender a admirar sem tomar posse dela por completo, foi algo muito importante para mim, para minha saúde emocional e para minha esposa também. Ela deve ter sentido uma pessoa muito especial, né? Sim, de com você ter guardado esse período aí. E ela, era um pedido dela. Ela queria alguém muito obediente a Deus. Ela tinha uma lista de características que, por incrível que pareça, era tudo que eu tinha. E eu tinha uma lista que era tudo que ela tinha. Então, meio que assim, a gente se sentiu meio que presenteado. Fala, cara, aqui tem a pessoa que eu quero e que eu pedi. E para ela, né, aqui tem a pessoa que eu quero e que eu pedi. Então, a gente soube cultivar isso e falar, cara, eu quero que seja algo especial. E no casamento, foi muito além do que a gente queria. A festa, o lugar, os detalhes, a decoração. Eu vi o vídeo lá, tá bonito, viu? Cara, foi um... Tá no seu Instagram, não é? Tá, eu coloquei nos stories, mas acho que, não sei se tem um vídeo lá, mas tem no YouTube. Bonito. E foi assim, eu pensava numa festa 10% daquilo. Foi, nossa, 10 vezes mais, e com 10 vezes mais pessoas. E foi Deus honrando, né? Deus Aquele preço que você pagou, ele te honrando ali nesse momento. Vocês, né? Honrando vocês como casal ali, como família. Foi. Eu sou um apaixonado por família, viu, Jean? É difícil pra mim não falar disso, não comentar sobre isso aqui, né? Tem quanto tempo de casado vocês? 5 anos. 5 anos. E tem a filhinha sua, eu esqueci o nome dela, como é que é? Milena. Milena tem? Milena tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ela nasceu já quando vocês estavam vindo pra cá já. Foi, quando eu vim pra cá, a Milena tava com 9 meses. 9 meses. 9 meses. E aí, assim, a Milena foi outro presente, porque eu sempre quis casar e eu queria ter família também, tá? Então, casei, achei que a gente tinha programado por terceiro ano para a Milena ser feita ali. E ela veio com 1 ano antes do previsto, mas veio no tempo perfeito. Sim. A Milena veio perfeita também, graças a Deus. E é muito massa ver que eu queria conquistar isso e ter conquistado isso. Né? Foi um presente. E filho é... bênção de Deus mesmo. Eu acho essa idade que você teve filho, eu tenho 4 filhos. Tenho 4. Foi pai com 16, com 21, com 22, com 20, com 21 e com 40. A última filha. E eu sou apaixonado pela minha família, pelos meus filhos, e vejo o quanto que a gente cresce, o quanto que a gente aprende com esses
Sim. com essas pessoas, né? Com esses queridos aí que são os nossos filhos. Você vai ver quando ela estiver adolescente aí que você vai mais aprender ainda. É um período que a gente tem que aprender, às vezes, a amar aquela pessoa, às vezes, que está fazendo uma coisa que a gente não gostaria que fizesse. Não é que às vezes está certo ou que está errado, mas é que é o que a gente fez com nossos pais, né? Muitas vezes. Sim. E é incrível, cara, essa experiência de amor, eu acho assim, incrível mesmo, de verdade. Eu lembro que eu ansiava muito assim, né? Cresce muito rápido, né? Mas eu queria muito chegar na parte que eu pudesse conversar com a minha filha e ver ela responder. E hoje, né, eu já tô vivendo isso. Acho que todo mundo me descreveu que era ter filho, mas é indescritível. A experiência de poder brincar junto ali, de poder... eu fico vendo minha filha às vezes lá começando a fazer as primeiras somas de matemática sozinha e com a fala, né, a gente consertando a dicção dela, a fala perfeita. Eu sou muito grato a Deus, sabe? Pela perfeição também que os meus filhos vieram. Não só minha última filha, mas todos os meus filhos. E a vida de casado, como é que tem sido pra você aí? Conta um pouquinho da experiência aí de vida de casado. É uma aventura. Tipo assim, a Natália, eu falo, nossa, você entrou numa grande enrascada. Porque, assim, ela sempre trabalhou em grandes empresas, né? Ela trabalhou na Sony, na Johnson. Eu também vim, assim, de grandes empresas e grandes posições, vamos dizer assim, com salários altos e tudo. E a gente era do mundo business, assim, num nível bem hard. E faz, né, 1 ano e meio que eu larguei tudo isso e ela largou também. Quando ela engravidou, a gente já tomou a decisão dela não trabalhar para focar na Milena. E eu, né, há 1 ano e meio, decidi largar essa vida, então aconteceu uma grande mudança. Era meu plano empreender, já um pouco assim, depois que eu casei com ela, eu já tinha esse sentimento de empreender. Não tinha noção do que eu estava falando, mas eu queria construir algo maior e tal. E não sabia nem o que era através do empreendedorismo. E aí a gente tentou uma primeira vez, não deu muito certo. E hoje a gente tentou full time, né? Largamos tudo para poder viver isso. E eu falei que é uma grande aventura porque a gente passou por muita coisa. Eu fiquei depressivo nos últimos 2 anos meu como CLT e eu desejei assim morrer. Porque eu não via mais sentido ficar fazendo aquilo do mesmo jeito o resto da minha vida. E mesmo você tendo aprendido que era aquilo ali, que era o caminho a ser seguido, né? Sim, que me mantinha, que sustentava a minha casa e tal, que era o normal. Então eu cheguei nos melhores salários que um brasileiro pode ter, que era 20 mil, com aluguel, carro, tudo. E assim, olhar para aquilo e falar, cara, não é isso. Você sabe, assim, eu passei por uma metamorfose assim, de, poxa, tudo que me falaram pra eu fazer, eu fiz. Pra eu chegar aqui, olhar e não ver. Eu segui a cartilha, segui o caminho certinho. E não era aquilo. Tô frustrado. Tô frustrado, foi isso mesmo. E eu me sentia, eu nunca... Pra mim, todo dia era sexta-feira. Se eu era segunda, eu trabalhava feliz, terça, quarta. Não clamava pelos feriados. Eu sempre percebi que nas empresas, 90% das pessoas estão infelizes com aquele salário, com aquela posição, e eu nunca fui assim. E eu me vi nos 2 últimos anos desconectado completamente daquilo que sempre pra mim foi muito bom. Olha só, o público que me assiste é um público bem feminino, sabe? Eu tenho 6 irmãs, tenho muitas sobrinhas, então é um público bem feminino. E isso que você tá falando aí agora, né, que sua esposa passou, que você passou, é uma coisa bem interessante, que eu tenho visto que as mulheres hoje têm passado muito por isso. Elas buscam essa vida profissional. Até tem uma frase que uma sobrinha minha falou esses dias, que ela falou assim, que a mãe dela sempre falava, trabalhe para não depender de homem, né? Porque essa minha irmã passou por algumas situações que ela precisou realmente de lutar muito para não depender, para viver sozinha. Sim. E como que isso fica enraizado, né? Às vezes nas mulheres. E aí quando elas realmente decidem fazer isso, que é largar tudo, para poder cuidar da família, para cuidar do marido, que realmente é o que arde, parece, dentro das mulheres. Eu não vou te falar com certeza porque eu não sou mulher, mas eu vejo que as mulheres falam muito isso, sabe? Eu vejo que é um princípio bíblico isso também, a mulher trazer harmonia, organização ali da casa. O quanto que elas hoje têm dificuldade de largar tudo para poder viver esse propósito. Minha esposa também fez isso, eu acho isso muito louvável, largar tudo para poder cuidar da família, cuidar dos filhos. E
Queria deixar aqui os parabéns, sabe, pra sua esposa aí, por essa atitude, pra você também, né, de estar apoiando ela junto nisso aí. Sim. E estarem trabalhando junto, que eu vejo que é o que muita família deseja, mas não tem às vezes a coragem, né, de fazer, de executar. E isso traz, acho que vocês estão vivendo isso, a gente vive isso lá na minha casa, a mulher parece que ela traz uma harmonia dentro da casa. Sim. Que quando ela tá fora da casa, não que a mulher não possa estar fora, mas quando ela não tá no controle, né, ali do que tá acontecendo dentro da casa total, não tem, sabe? Eu acho isso incrível, essa atitude aí. E ela, assim, se não fosse ela, eu não teria chegado até aqui, porque aí eu quis desistir. Nesse 1 ano e meio eu cheguei a quebrar 4 vezes financeiramente, de quebrar até sujar meu nome, antes de sujar meu nome, pedir linhas de crédito novas, estourar todas, e depois não ter outra opção e estourar as dela, e depois abrir novas linhas e ferrar tudo assim com o meu nome e com o dela. E sempre que eu quis desistir, ela preocupado, né, porque tinha que cuidar da Milena, cuidar dela, cuidar da casa. E o homem é assim, né, se ele vê que tá tudo dando errado, ele vai resolver, e se for preciso ele vai voltar atrás. Sim. E a Natália, todas as vezes que eu falei, quer que eu volte atrás? Ela não. Vamos seguir em frente. Aí quebrava de novo, quer que eu volte atrás? Não. E foram quebras rápidas, né, porque eu abandonei o salário a troco de não saber o que fazer. Foi nessa época aí que você resolveu, tem até uma pergunta aqui, né, o que te fez mudar de vida? Eu acho que foi exatamente nessa época aí, né, que você estava insatisfeito aí no CLT. Sim. E decidiu ter essa mudança e teve essas quebras. Foi nessa época. O que me fez mudar de vida foi não estar vivendo, literalmente. Tipo, assim, eu não fazia mais sentido ir trabalhar. Automático. A vida automática não fazia mais sentido. Eu até tentei pressionar um pouco esse caminho. Eu queria queria ter participação na empresa que eu estava, construir outras filiais, outros projetos e tal, mas não era da vontade do dono. E eu vi que ficou uma coisa pessoal, não profissional mais, assim, no sentido de eu querer explorar caminhos que a empresa não queria explorar. Que eu cuidava da empresa como se fosse minha. Você queria fazer a empresa crescer e o próprio dono segurava, não queria que tivesse o crescimento que você queria. O dono, ele tinha um plano para a empresa dele, eu queria ter outro plano da empresa dele. E virou uma coisa, o pessoal é muito meu amigo, amo muito ele. Pessoa que me ajudou demais. Foi a empresa que eu mais trabalhei, a última. Fiquei quase 8 anos. Só que virou uma relação assim que não dava, era insustentável para a empresa me manter e era insustentável para mim ficar, porque eu não queria mais aquilo. Então era ruim para ambas as partes, né? E aí da 12ª empresa, lá vai eu pedir as contas de novo pela 12ª vez, porque eu nunca quis fazer as coisas porque tinha que fazer somente. Eu queria crescer, eu queria inovar, eu queria mudar. E então essa mudança de vida, acho que ela sempre foi um padrão na minha vida. Eu sempre quis ver algo novo. Uma mudança constante, uma melhoria contínua. Sempre novidade de vida. Se for para ficar vendo a mesma vida, sempre me incomodou. Eu já tive depressão 4 vezes, de períodos curtos, mas eu lembro que eles tiveram um padrão. Era quando minha vida estava estagnada, eu fiquei depressivo. Eu não esperei anos para ficar depressivo. Não, eu já entrava num estado de depressão, porque estagnação para mim é a morte. Inconscientemente já era um estado de morte. E já saía de lá rápido também, porque eu não queria ficar ali naquele lugar. Ela falou, nossa, você pediu as contas todas as vezes, pedi. Porque quando eu vi que eu ia entrar num caminho mal, eu não ficava esperando. Sair dele. Eu já queria sair dele. E aí por que eu fiquei em depressão em 2 anos? Porque eu não queria pedir as contas, porque eu tinha uma esposa e uma filha agora, na jogada. E aí eu demorei 2 anos, porque quando eu queria pedir as contas, eu me vi casado, e quando eu ia pedir as contas, minha esposa engravidou 1 ano antes. Então eu ia pedir as contas, ia construir as coisas para minha filha vir, eu já empreendendo. E aí aconteceu as coisas de uma forma diferente, e eu falei, não vou pedir mais as contas. E aí isso me afundou. Entendeu? Então aí, quando que eu tinha decidido mudar, não decidi por causa de condições. Né? Mudar de localidade mesmo. Mudar de vida, eu não sabia se era de endereço, mas eu queria mudar profissionalmente, já sabia disso. E eu tinha pedido uma mudança completa na minha vida para Deus. E veio essa mudança
veio como, né? O senhor falou, larga tudo. E aí eu falei, cara, como que eu vou largar tudo se eu tenho uma filha e uma esposa? Então deu um tilt. Como é que vai pagar as contas? E as outras 11 vezes eu tava sozinho, eu era solteiro. A gente esquece que tem aquela passagem lá dos lírios dos campos, né? É Provérbios isso? Não. Não, né? Mas eu sei qual é Mas a passagem que tá falando. Que Deus veste tão bem os lírios dos campos, né? Cuida dos pássaros, eles não plantam, nem semeiam, né? É mais ou menos uma coisa assim. Isso. E a gente esquece às vezes disso. Exatamente. Que ele vai cuidar. E aí aconteceu que minha esposa me incentivou. Depois de 2 anos nessa condição depressiva, eu cheguei no estágio e falei, cara, eu quero morrer, o senhor pode me levar. Ou que todas as áreas da minha vida passem por uma transformação. E aí foi quando eu decidi obedecer. Fui lá, assinei a carta de demissão e tal, entreguei tudo e eu me vi sem nada, porque eu não tinha educação financeira. Não tinha acerto? Não tinha reserva, não tinha nada. E saí com, tipo assim, os dias trabalhados e com 30 dias de dinheiro ali para sobreviver. E aí foi quando começou essa fase dessa mudança toda. E aí, como é que você veio parar aqui em Alphaville? Esqueci de falar isso, né, pessoal? A gente tá aqui em Alphaville, São Paulo. É verdade. Né? Esqueci de falar. A gente tá aqui na plataforma ON em Alphaville, então o Janley hoje mora aqui. E como é que foi, Janley? Conta aí. Essa mudança foi assim. Foi mais ou menos nessa época, né? Foi, aí foi eu assinei a dispensa dia 14 de setembro de 2021 e eu assinei assim, né, assinei e tal, cheguei em casa 3 da tarde, falei, amor, a partir de amanhã eu vou acordar sem saber cedo. se tá triste ou se tá feliz? Não, eu tava feliz. Eu lembro que eu assinei assim, eu nunca coloco um ponto final, mas eu lembro de eu levantar a caneta, bater na folha e pôr um ponto final. Na hora que eu bati esse ponto, saiu todo o peso das minhas costas. Acabou, chega disso. E eu cheguei em casa e minha esposa perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, já tá resolvido, tá? Só que o meu rosto tinha mudado. Foi uma transformação física, né, e espiritual. No mesmo dia, sim, virou a chave. E no mesmo dia à noite, eu tava assistindo o Pablo, fui acompanhar o Pablo no Instagram. Ele me fez um stories convidando para uma palestra aqui em Alphaville, na Alameda. Você já conhecia ele já, não? Eu tava acompanhando ele naquela semana, aqueles dias. E eu passei a acompanhar no Instagram. E aí ele fez um convite para uma palestra aqui chamada A Maior Crise da Sua Vida, na Alameda Tocantins, que era onde eu trabalhava há 10 anos atrás. E aí eu não vim por causa tanto dele. Eu vim porque eu falei, caramba, na rua onde eu trabalhava, a maior crise da sua vida, esse negócio tem alguma coisa comigo aí. E aí eu vim no meu primeiro dia desempregado pra cá, e quando eu vim, teve toda a palestra, foi bem legal, e passaram os microfones para fazer pergunta, o microfone parou na minha mão e ele falou, faz pergunta. E aí eu, que pergunta? Aí veio a pergunta assim, tenho 30 dias para dar certo, o que eu faço? E aí ele perguntou, né, o que você faz? Eu falei, eu faço qualquer sistema e aplicativo do planeta. Olha, todo mundo quer você, meu amigo. Tá, não sei o que. Fala seu Instagram. Na hora que eu falei, 250 pessoas me mandaram mensagem no Instagram me oferecendo emprego. Só que eu tenho uma imagem disso, que no primeiro dia de liberdade, 250 pessoas foram enviadas para me fazer voltar para o mesmo lugar. Te oferecendo a famosa algema de ouro, né? Eu vi lá na imersão que eu fiz com você falando isso. E aí eu falei na hora, assim, a gente ao vivo, ficamos conversando acho que uns 5 minutos na live. Olha. E eu falei, não, peraí, não é isso que eu quero não, moça. Aí eu fiz uma proposta para eles, né? Se eu te der tudo que em tecnologia, você me treina, você me lança, você me dá acesso, tal. Aí ele me deu umas patadas lá e tal, e deu risada e falou, amigo, se você me der tudo que eu preciso em tecnologia, eu te dou uma chave. E você pega tudo que você quiser. Eu falei, truco. Ele, 6. E aí não deu certo, a gente não se conectou. E aí passou uma semana, ninguém tinha entrado em contato comigo e tal. E aí eu vi ele fazendo uma live com o Marcos Paulo, falando de lançamento, expert. E tudo era novo pra mim, eu não conhecia nada disso. Eu falei, cara, eu sou um expert, fiquei rico. Pensei, falei, cara, expert, eu sou um expert, tal, não sei o quê.
Falei, pronto, estourei, é isso que eu quero da minha vida. E vim numa palestra do Marcos Paulo uma semana depois, dia 24 era a palestra do Marcos Paulo, 10 dias depois tinha acontecido tudo. E aí falei, amor, quero te mostrar o shopping onde eu almoçava, que é o shopping Guatemi aqui. Vamos antes, vamos levar a Milena e tal, vamos. Tô passeando no shopping com a minha esposa e a Milena. Eu encontro o Pablo, as crianças, a Carol, o segurança, as babá, passeando no shopping. E ele, e aí, como é que tá? Falei, tá bem. Ele lembrou de você? Lembrou. Falei, tô bem e tal. Falei, e aí, como é que tá lá na plataforma? Eu falei, não tá. Não, ninguém te ligou? Eu falei, não, como não? Aí pegou meu número na hora, aí já me ligaram. Foi dia 23 isso, de setembro. E aí dia 24 eu vim pra plataforma e comecei a servir todo o ecossistema. Você falou que me conheceu através do QGR. Com 90 dias, 2h30 da manhã, a gente estava gravando a série da Netflix. Isso era no final de 2021? 21. Aí a gente estava gravando o documentário dele do Netflix. Do pior ano. Do pior ano. E aí quando foi 2h30 da manhã, a gente trocou uma ideia, porque eu estava 3 meses sem salário, né? Era 60 mil a menos. E eu já tinha quebrado a primeira vez. Eu tinha recebido uma proposta para cuidar de um aplicativo de 10 milhões de usuários e viajar o mundo, espalhando esse aplicativo em outros países. E era para ganhar 20 mil, com todos os benefícios. Era para ser empregado de novo. Para viajar pelo mundo inteiro e levar minha família. E eu falei, cara, é isso. Eu quebrei, veio essa oportunidade e eu tinha recebido 7 propostas de sociedade, mais essa oportunidade de emprego. E eu falei, Pablo, não consigo, tô indo embora e tal. Porque eu não consigo me sustentar mais aqui e tal. E aí ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, é isso que tá no seu coração? Aí isso deu um nó na minha cabeça, assim, no coração. Que não era. Porque ele me ensinou questões assim sobre o reino, sobre viver aquilo que você acredita e tal, que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. E na hora que ele me fez essa pergunta, eu falei, cara, não é. E aí ele falou, então cuidado, porque você já viveu isso uma vez, ficou vivendo 2 anos uma vida que não era que você queria viver. Aí eu falei, tá bom então. Te salvou de voltar naquele ciclo, né? Voltar naquele ciclo, e eu sou muito grato a ele porque o Pablo, assim, a galera chama ele muito de alienador. E tal, assim, acusa ele disso. E o Pablo, ele opera num nível de liberdade que ele teria condições, pela condição financeira dele, de alienar muitas pessoas através do dinheiro. E ele não fez isso comigo. Ele poderia ter me pago o mesmo salário e tal, mas ele não fez isso comigo, porque isso ia me prejudicar. Uhum. E eu falei, não, então vou ficar. E aí eu me ferrei, né? Como é que era o trabalho lá? Porque não tinha salário, né? Não, não tinha, e assim, era uma parceria. Ah, tá. Então assim, eu dava o meu serviço e ele me abriu a porta de todas as empresas. Ah, sim. Então eu podia fazer todos os programas, tinha acesso a todos os executivos, eu fazia parte da comissão executiva. Depois de 3 meses eu entrei na comissão executiva ali. E eu lembro que quando eu falei não, beleza, então. Aí eu fui sentar na mesa, tirei o notebook e tal, fui começar a fazer um negócio que eu tava fazendo pra ele. E ele olhou, ficou olhando pra minha cara. Tipo assim, cara, eu não sei o que ele pensou naquela época, naqueles minutos. Mas na hora que eu sentei, que eu liguei o notebook e tal, eu só pensava numa coisa. Como eu vou chegar em casa falando pra Natália que eu falei que eu não ia aceitar o emprego? Já tinha comentado com ela? Já, porque a gente não tinha o que fazer, tava quebrado, meu nome ia sujar. E aí, eu preocupado com isso. E ela no WhatsApp aqui, só esperando, e aí, como foi a conversa e tal. E aí ele olhou pra minha cara e tal, e falou, Janley, você tem que abrir mão desse negócio de salário de uma vez por todas. Eu falei, tá. Ele falou, bora ser sócio num projeto? Eu falei, bora. Ele, cara, eu quero espalhar a palavra no mundo inteiro. Eu falei, bom, eu tenho um projeto disso. E aí Você tinha? Tinha. E aí eu mostrei meu projeto, tal, chama Aplicativo Igreja. E aí mostrei tal, qual era meu plano, ele tinha um outro plano, aí a gente juntou e criamos o QGR 2h30 da manhã, numa folha de papel de pão, assim, toda amassada, eu tenho a folha até hoje. E ele falou,
dá conta da gente lançar esse projeto semana que vem? Que era, a gente ia pra Goiânia, fazer o evento no Goiânia Arena. Chamado dos Generais. Chamado dos Generais, foi o primeiro evento do chamado. E eu falei, bora. E aí eu fiquei doente 5 dias, não consegui fazer nada. Cheguei em Goiânia, trabalhei 18 horas consecutivas, tive um download assim de como fazer tudo. 7 da manhã no dia do evento. É a plataforma que você tá falando lá, onde a gente registra o QGR. Foi. Então. Aí estruturei tudo, como tudo ia ser feito, a gente lançou no primeiro dia 10 mil pessoas, 100 dias depois 60 países alcançados, e não tinha uma live que era Isso galera... já era janeiro de 2022, ou fevereiro, né? A gente lançou dia 29 de dezembro de 2021, né? E aí foi uma loucura. Eu cadastrei meu QGR lá em início de janeiro. Em janeiro, pra você ter ideia, eu e a Nath batizamos 300 pessoas em um único dia. Olha só. E era gente aceitando Jesus, era uma loucura. E todas as lives do Papo, QGR. Foi o maior projeto, assim, em termos de alcance. Foi esse. E foi uma loucura. Aí a gente viveu um ano muito doido. Nesse janeiro aí, tem uma curiosidade aqui. Minha filha mais velha, a Paula, você batizou ela. Lá em Belo Horizonte, você foi com o Guimarães lá no encontro de QGR. Que teve umas Você me chamou, você me chamou pra fazer uma dinâmica. Eu tinha um bigode assim viradinho, não sei se você vai lembrar. Lembro. Aí você falou assim, vem cá, do bigode, gostei do seu bigode, vou fazer uma dinâmica com você. Eu nem lembro da dinâmica. E aí naquela noite ali tava até meio friozinho, era verão ainda, mas tava frio naquele dia. Lembro, aquele dia foi doido. Vocês entraram lá na piscina lá e ela foi batizada ali naquele dia. Cara, eu não sabia dessa, você tinha me contado. Que doido. Então assim, vivemos um monte de doideira dessa. E balançamos o mundo inteiro. Foi o maior evento, assim, movimento evangelístico, assim, de avivamento mesmo. É um movimento muito interessante, viu, gente? Porque é um movimento que chama a gente pra trazer o evangelho pra dentro da família da gente. Que é o quê? Você, se eu estiver errado, que você me corta e me fala. Mas é você e sua família dentro da sua casa. Convida outras pessoas pra estar ali junto, mas se tá dando já mais uma outra família, vamos multiplicar isso. Vamos levar pra aquela outra casa. Porque cada casa... Como é que é? Tinha até uma coisa que alguém falava assim. Cada lar uma igreja. Acho que o Pablo falava isso. Cada lar uma igreja. Teve muitos jargões. Então, assim, eu acho isso incrível. A gente poder levar o evangelho para dentro da nossa casa. Para os nossos filhos. E trago uma transformação incrível isso lá na minha casa. Eu desafio vocês, cada um de vocês, a fazerem parte desse movimento. Que é incrível. É incrível. E aí foi uma loucura, porque... Fui fazendo mais projetos ao longo de 2022 inteiro. No Pablo, eu fiz projetos em quase todas as empresas. Deu mais de 30 e poucos projetos no 2022, assim, com 2021. Depois a gente entrou, assim, no ano da Previdência, né? Da Presidência. Da Presidência. E veio tudo junto, misturado. Né? Cheguei a fazer projetos para o Bolsonaro no segundo turno. Para o Pablo na Presidência, enquanto deputado. Participei da equipe estratégica dele. A gente conseguiu votos em tempo recorde numa campanha de 14 dias. Todos os municípios de São Paulo teve pelo menos um voto, né? E a gente assim ia fazer doideira, fez muita doideira. Foi eleito e não foi. Foi eleito. E assim, a gente fez muita história. Muita história. Política é melhor a gente nem falar, né? Vamos falar a verdade. E assim, mas foi bem legal. A gente sobreviveu assim e aprendeu muito. Eu nunca cresci tanto assim também. E me deu muita resiliência. Só que aí chegou em 15 de julho de 2022. Quando eu quebrei a 4ª vez, tal, eu falei, cara, ou eu volto, ou eu dou um jeito da minha vida. Essa época aí, você contou lá na imersão, que o Marcos Paulo te chamou numa sala, que você... Me ligou? Não, parece que você tinha ido para um evento na plataforma, aí ele viu, parece que você não estava com uma energia muito boa, te chamou para conversar. O Fergutz. Foi o Fergutz, não é isso, eu confundi o nome. Foi porque eu tava, quando eu quebrei a 4ª vez, eu tinha R$30 no bolso. E o Darlan e o Marcos Fergutz tinham me chamado para um mastermind, tinham me convidado, um presentão de 20, 30 mil reais. E eu falei, cara, eu não vou essas reuniões, porque 60 empresários de sucesso, trocando ideia e tal, e eu pensando, eu quebrado e tal. E aí, cheguei lá com a cara ruim, porque eu saí com R$30, não ia. Minha esposa falou, não, você vai e tal. E eu fui até destaque desse mastermind e tal.
E quando chegou lá, não cobrava estacionamento. No dia que eu tinha R$30, passou a cobrar e era R$30. Nossa. E eu me vi entre os R$30 e deixar o carro. Falei, fica aí os R$30. E eu cheguei arrasado lá. E aí o Marcos Segurdos viu minha cara e falou, mano, o que tá acontecendo? Eu falei, nada. Tá. Eu falei, não. Eu falei assim, eu tô derrotado, velho. Aí ele me levou pra uma salinha. Falou, e aí, você só sai daqui quando você falar o que tá acontecendo. Mas ninguém sabia. Só minha esposa. E aí eu abri o coração, falei, cara, eu tô aqui trabalhando, fazendo, construindo, impactando gente, tal, olha o tamanho dos projetos que eu tô fazendo, mas eu não tenho R$1 pra comprar um leite pra minha filha. E aí ele, falou, como assim? Aí tomou um susto. Falou, não, porque tal, tô servindo, tô fazendo, mas eu não tô conseguindo fazer dinheiro. E eu tinha várias travas. E é interessante, hoje eu enxergo. O Pablo, ele abriu a porta de tudo para eu fazer milhões como ele fazia. Só que eu não fazia nada do que ele me ensinava. Eu continuava com o espírito de trabalhar. Só que sem salário. E aí... Você estava lá fazendo, trabalhando, mas você não estava fazendo para você, né? Eu saí da empresa, mas eu não saí da minha cabeça de funcionário. Sim. Isso me atrapalhou. E aí, quando foi nesse dia, ele me trancou numa sala desse tamanho assim, e orou por mim e tal, e trocou uma ideia comigo. Ele falou pra mim, você só vai sair dessa sala quando você tomar a decisão do que você vai fazer para resolver sua vida. E falou, não, se você chegar no Pablo e pedir ajuda, o Pablo com certeza ia me ajudar, ia resolver meus problemas. Só que não era isso que eu queria. Eu não saí debaixo de um jogo de uma empresa para depender de Pablo ou de qualquer outra pessoa. Quer que seja. E aí ele falou, você só sai dessa sala quando você for lá fora e me falar o que você vai fazer da sua vida. E aí foi o meu primeiro insight, assim, sou grato. Ele sempre manda mensagem pro Fergutz, falando, agradecendo por esse dia. E eu falei, vou empreender de verdade agora, vou criar algum projeto. E tive uma ideia lá no dia. E eu saí da salinha e tinha acabado as dinâmicas. E aí ele foi perguntando para cada um como que foi. Quando chegou na minha vez, eu falei, esse dia foi incrível, tal, tive uma ideia e apresentei um projeto que eu tinha criado ali para mim começar a jornada de empreender. E ele pegou e falou, conta pra gente como que foi a nossa conversa lá em cima. E aí todo mundo olhando pra minha cara e eu falei, como assim? Eu conto tudo. Falei, velho, eu não tinha contado nada pra ninguém. Contei pra ele, ele me trai na frente de todo mundo. Falei, miserável. Mas aí eu fui, contei, chorei de novo. Todo mundo chorou junto. E aí ele falou, digita seu Pix aqui no Flipchart. E eu digitei. E aí a galera começou a depositar dinheiro na minha conta naquele dia. E falando uma frase assim, eu acredito em você. Uau. E eu não acreditava em mim, que eu podia construir alguma coisa. E era inconsciente. É engraçado, né? Como que quando a gente expõe a nossa fraqueza, como que o Senhor cuida da gente. Levanta pessoas para cuidar, né? Levanta. É incrível isso. E aí cada pessoa que fazia o Pix falava, eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito em você. E aí beleza, todo mundo choradeira, acabou o evento, acabava na hora do almoço, eu vim pra casa. Você ainda é forte. Se fosse eu contando minha história desse jeito aí, eu já tinha dado uma chorada. Não, é que eu já chorei tanto contando essa história que já secou as lágrimas desse potinho, mas foi um dia forte. É forte, você é forte. Cheguei em casa, que minha esposa, tinha falado pra eu ir e tal, aí contei pra ela tudo que tinha acontecido, só não contei o depósito. Aí quando contei tudo, ela chorou pra caramba, tal, não sei o quê. E falei, as pessoas falando que acreditam em mim e tal, que as coisas vão dar certo. E aí eu virei o celular pra ela e ela, quando viu o dinheiro na conta, ela falou, cara, o que aconteceu e tal, E eu falei, não, as pessoas acreditam e tal, mas era Deus falando pra mim, eu acredito em você, eu acredito em você. E aí pra ela foi muito marcante, porque a gente não tinha como comer, já tava vendendo as coisas de casa e tal, e aí eu chego em casa com R$13 mil, e aquele dinheiro, isso foi em maio. Foi assim, eu fiquei de maio a junho, fiz método IP de novo, sei lá quantas vezes, já era 5, 7 MP, e o Senhor falou uma frase para mim que me destravou de vez.
que foi assim, só você é capaz de contar a sua história. Aí foi a trava que faltava, destravar. Eu comecei a escrever meu livro, que é O Maior Avivamento Passa por Você, e eu destravei meu Instagram e eu falei, agora todos os dias eu vou aparecer nessa bexiga aqui e vou fazer acontecer. E aí não parei. Aí veio esses 10 meses, eu construí, a última vez que eu contei, eu acho que tá com 32 fontes de renda rodando, né? Só do Instagram veio 13, quase 14 mil pessoas agora, mais 3 mil do YouTube, mais TikTok, mais Kawaii, mais palestras em vários lugares, França, Dubai e tal, e as imersões, e aí eu fiz tudo. Isso também. Tudo em 10 meses. 10 meses. Aí eu comecei, destravei as redes sociais, comecei a escrever os e-books, comecei a fazer os livros, comecei a fazer os cursos, comecei a fazer as mentorias em grupo, em individual, comecei a fazer as lives, comecei a fazer tudo. E eu lembro que dia 13 de maio que você estava lá, sim, eu falo que foi o dia que eu encerrei um ciclo. E eu comecei aí, ó. Tô fazendo até um podcast. Pois é. E assim, foi o dia assim que eu falei, cara, naquela plataforma, né, eu entrei morto. E daí, tipo, 1 ano e meio depois, eu tava, tipo, salvando outras vidas. Porque Tinha quase 100 pessoas ali, né? Tinha 80 pessoas ali, mais umas 30 online. E eu falei, cara, eu entrei aqui morto, querendo fôlego de vida. E hoje, naquele dia, muitas pessoas falam, cara, eu tava morto. Eu tinha desistido no final, né? Eu tinha desistido e tal, e o que você trouxe aqui pra mim hoje me ressuscitou, né? E eu tava com essa mensagem naquele dia que eu falei, cara, eu vim pra cá morto e hoje eu tô vindo aqui trazer vida. E foi uma conclusão de um ciclo. Então eu falei, cara, eu consegui, porque eu fiquei 10 meses sem executar nada, 10 meses eu executei tudo, né? E agora tô indo pra outro nível e tal. E o papo foi uma peça na minha vida, com certeza. Né, eu fiz na casa dele esse encerramento desse ciclo e início desse próximo. Na plataforma. E já saí de lá com 15 de julho para fazer o próximo evento já. Cada 2 meses vou fazer um evento lá, acredito, até caber. E é isso, assim, é transformador. Não, maravilha. Foi muito bom, né, Janley, escutar a sua história aqui. Acho que nosso tempo tá... Deixa eu até conferir aqui, tá realmente esgotando aqui. Falei que passava rápido. Mas passa muito rápido, tinha outras coisas pra gente falar aqui, mas eu acredito que tudo que a gente falou aqui vai impactar muito a vida de outras pessoas. Tudo que você falou lá no dia 13 impactou muito minha vida, sou muito grato, sabe? Por tudo que você falou lá aquele dia, realmente me trouxe vários insights, inclusive de começar a fazer esse podcast aqui, pra mostrar para as outras pessoas, eu falei aqui no início, mas eu torno a repetir, que o que as pessoas precisam de ver? Que vocês que você alcançou aí nos últimos 10 meses, né? Pra te falar a verdade, o que você alcançou antes já, né, de ter um salário de 20 mil como empregado, já é uma coisa fora da curva. Sim. Talvez não eu acho que é fora da curva até para aqui, para São Paulo, né? Mas lá para onde eu moro é realmente muito fora da curva. Sim. Onde eu moro, pessoa que ganha 5, 7, 10 mil reais é rico, cara. Então, sim, é muito fora da curva. E ter alcançado o que você tem alcançado hoje no online traz um destravar para as pessoas. Me trouxe um destravar naquele dia para ver que a gente precisa de fazer isso aqui, de posicionar online. Tem que vir, tem que fazer mesmo, mesmo sem coragem, mesmo sem às vezes ter a condição ideal, né? E a condição vai acontecer. A condição vai Deus vai trazer aquilo que a gente precisa para que tudo aconteça na nossa vida. Sim. A gente realmente confiar nele e ter as atitudes certas. E uma coisa que você falou aqui, que eu acho que abriu um insight muito grande também, é que a gente não tem que ficar por trás de uma máscara. A gente tem que se expor, né? Se colocar realmente qual que é a nossa realidade. Para as pessoas verem que não tem nenhum super-homem aqui, não tem nenhuma super-mulher. São pessoas comuns que alcançaram e têm alcançado resultados incomuns por causa de atitudes, né? Por causa de situações que se exporam, que se colocaram para viver, né? Então eu queria te agradecer muito, Janley, por ter aceitado esse convite, né? Por estar aqui comigo nesse momento. E que Deus realmente abençoe sua vida grandemente. A gente vai estar junto aí em várias outras jornadas, não tenho dúvida disso, nem que for como aluno, mas a gente vai estar junto aí em várias outras coisas. E convido vocês aí a assistir os próximos podcasts. Vamos fazer isso aqui pelo menos a cada 15 dias aí, trazendo pessoas aí aqui da nossa cidade, né, de Nova Lima, ou aqui também de Alphaville,
para que vocês realmente possam ver essa questão, que são pessoas comuns, que passaram por situações que a gente passa no nosso dia a dia, mas a gente tem que ter a atitude de sair da onde a gente está para alcançar essa realidade em comum. Muito obrigado, viu, Janley? Tamo junto. Por tudo aí, pela parceria. Foi um prazerão te conhecer. E incrível de ver sua humildade, a humildade da sua esposa lá, no dia que ela falou de família. Também foi incrível. E é isso. Tamo Tá junto bom? demais. Você falou dessa questão da máscara, né? É engraçado, eu tirei a minha de funcionário. Com o Pablo, a gente alcançou umas 20 milhões de pessoas. Quando a gente fez os projetos pro Bolsonaro, foi 60 milhões. Olha. Hoje eu me pego nos últimos 30 dias, no meu Instagram eu alcancei 500 mil pessoas com o meu Instagram. E assim, se eu tivesse ficado trabalhando, entende? O que você estava alcançando, né? Tipo, quase 100 milhões de pessoas em 2 anos. E o que eu ia estar fazendo, entendeu? Nada. Quantas vidas deixando de ser transformadas. Pois é. Isso mesmo. É incrível. Então, É incrível. é incrível. Tem que tirar a máscara mesmo. Tem. É isso aí. Então é isso aí. Foi um prazer. Pessoal, até o próximo podcast aí. Tamo junto. Um abraço.